Olá pessoal, muito bom dia. Muito bom dia. Enquanto eu olho para minha janela aqui, janela embaçada, né? A gente está amanhecendo, agora são 20 para 7, 20 para as 8, perdão. Amanhecendo nem tanto, já está um pouquinho tarde. Vou gravar esse vídeo aqui como continuação daquele vídeo polêmico, mas que chama muita atenção aqui no YouTube, né? Acho que do algoritmo, que eu falei sobre as quedas de maio, né? E o que esperar em maio. Nesse vídeo, uma continuação e também já juntando com o meu Morning Call, que vira e mexe eu publico para vocês aqui, fico ao vivo no chat. Vamos falar sobre Ibovespa volatilidade, né? Ibovespa maio, Ibovespa agosto, tá? Por que Ibovespa e o foco aqui então fica em ações? Porque nós não, né? As empresas têm todo um calendário anual, tá? E esse calendário muitas vezes gera até de maneira estatística, né? Meses vendedores, meses compradores, tá? Dependendo ali de que momento, qual a data que a empresa X ou Y divulgou o seu resultado. Então é de se esperar, maio sempre tem aquele lema, né? Sell in May and go away, né? Venda em maio e saia da bolsa e volte muito provavelmente no final de maio, né? Ou na metade ali de junho, julho, que são meses estatisticamente mais interessantes para a parte compradora. Depois nós temos agosto, sendo um mês chato de novo, porque temos o segundo trimestre, né? Mas ninguém vence esse meio tempo entre quarto trimestre de 2000, quarto trimestre, perdão, do ano anterior, que o mercado meio que precifica muito no rush natalino, né? Naquele Natal sempre muito pujante, e aí o quarto trimestre vem muito interessante normalmente. Tá? É um resultado positivo para as empresas estatisticamente, né? Principalmente as empresas de consumo. Tá? Só que o mercado já precificou isso no rush natalino, isso em dezembro, novembro. Tá? Então não há muito interesse ali, vamos colocar entre fevereiro, março, tá certo? E abril e maio começam os resultados muito próximos já da divulgação do quarto tri do ano anterior, começa o primeiro tri do ano seguinte. Esse sim sempre tem ali um mau humor embutido, são os primeiros resultados de cada ano, estatisticamente são resultados mais fracos, tá? Lógico que 2020 foi um ano muito complexo, né? Muito diferente devido à nossa crise sistêmica, tá? Vários circuit breakers, o mercado caiu e caiu muito rápido. Então, o maio do ano passado não foi nem de longe, tá? Próximo do março e do fevereiro, né? Que tivemos aí diversos circuit breakers. Mas a ideia aqui, pessoal, dando continuação, não que seja um conteúdo novo no canal, mas é sempre bom atualizando, né? Porque aí o YouTube entrega para mais pessoas, tá certo? É dizer que há um calendário, né? Não é subjetivo porque tem de fato os releases, os resultados das empresas. Mas se a gente estudar, né, o mercado de maneira geral, principalmente ações, que tem uma empresa na economia real por trás, tá? Com todas as suas obrigações contábeis, seus resultados na economia real, seus fundamentos, né? Há um calendário de volatilidade muito peculiar, tá? Ano a ano. Pessoal, eu vou trazer vocês para o gráfico do Ibovespa, tá certo? Para tentar identificar esse calendário, né? A gente pode até ir para o gráfico diário, tá? Antes de falar do momento atual, vamos voltar, tá? A março do ano passado, né? Nós tivemos aqui de 24 de janeiro até, tá? Dia 19 de março, a nossa queda, tá? E essa queda pode ter transformado, tá, as oscilações que eu estou cornetando aqui, colocando para vocês, tentando dar credibilidade ao calendário empresarial, tá? Refletido na bolsa, pode ter toda essa queda em verde, muito provavelmente diminuiu a oscilação natural, tá? De abril, maio. Tá aqui, ó. São esse parênteses, essas duas circunferências que eu tracei para vocês, vão aí do período atual nosso, entre meio de abril ali até final de maio ou meio de maio, se você quiser. Nesse caso, ano passado, nós tivemos aqui as oscilações tendo como base negativa ou, no mínimo, lateral, tá? Algo em torno de 26 de março, tá? A 14 de março. Perdão, 26 de março a 14 de maio. Deixa eu colocar outra ferramenta para ficar mais clara para você. Então, nós tivemos aqui, ó,
oscilação de 32 dias úteis, 49 dias corridos, tá? Onde o mercado andou lateral ou em queda, se você considerar essas quedas aqui, eu já metrifico essas quedas para vocês, tá certo? Então, esse foi o tempo, esse foi o calendário lateral, caranguejo da nossa bolsa. Óbvio que se a gente olhar para a esquerda desse momento, abril, maio do ano passado, a gente vê uma baita de uma queda, tá? Que essas oscilações ficam diminutas, tá? Ficam ali, não quero, não me interesso, tá certo? Não chama minha atenção, tá? Então, é muito para mim, tá, pessoal, tirando essa mega queda que eu não acho que vá se repetir todos os anos, e se repetir numa próxima crise, tá, e muito provavelmente teremos novas crises, vai ser diferente. Toda crise é diferente. Mas o que não é diferente é o entre crises. Tá? É muito estatístico entre crises, é muito. Tem inflexões e extensões. Tá? E se nós pegarmos, então, o fundo que foi feito em 19 de março, a gente começa a traçar padrões de queda. Nós tivemos a queda aqui entre dia 20 de março e dia 23 de março. Tá? Nós tivemos a outra queda aqui entre dia 26 de março, tá? E 3 de abril. Tá certo? 3 de abril. Depois tivemos nova queda entre 23 de abril e 24, 25 de abril, tá? Finalizamos aqui com mais uma quedinha, tá? Entre o dia 29 de abril, aí sim o 14 de maio. Muito provavelmente, pessoal, entre abril, março até maio, nós tivemos aquela bateria onde o primeiro resultado, o quarto trimestre, perdão, do ano anterior, 2019, foi divulgado. Esse quarto trimestre, tá? Ele geralmente é precificado no rush natalino, ou seja, aqui entre metade de setembro, tá certo? Até dezembro, janeiro. Então, estatisticamente, esse gap do mercado, tá? O terceiro e quarto trimestre da economia real aí, já se precifica, tá? O quarto tri, que é divulgado aqui em março, tá? Ondas de março ali, por volta. Então, o mercado já precifica o resultado que foi divulgado aqui um pouquinho antes. Tá? Então, há um calendário estatístico, nem sempre é assim, mas se nós pegarmos a maioria dos anos, a gente vai conseguir enxergar o mercado falando, poxa, segundo semestre é mais interessante, mas principalmente o rush natalino, tá certo? Depois nós temos o Sell in May, Go Away. Agosto também é um mês insuportável, que começa quando? Ali na metade de julho, quando pipoca os primeiros resultados. Então, quando a gente vai para julho, metade de julho, nós achamos aqui, basicamente o topo foi no dia 29 de julho, então final de julho. E esse topo foi até, esse topo gerou uma venda, tá? Até aqui dia 29 de setembro. Depois tivemos um fato aqui relevante, que é a eleição do Biden aqui, tá? Entre 29 e 3 de novembro ali, tá? Exatamente, que nós tivemos as principais notícias referentes às eleições. Então teve mais uma queda ali entre essa janela de julho, tá? A outubro, julho a agosto. Mesma janela parecida no trimestre anterior, entre março e maio, certo? Março ali, finalzinho, segunda quinzena em maio. Então há janelas de volatilidade negativa nesse calendário da bolsa, mas também há as janelas de intenção de compra, de tendência. Tá? No mercado bullish, comprador, as janelas que não participam ali de maio e de agosto vão ser janelas muito provavelmente para cima. Tá? Onde nós tivemos aqui, por exemplo, finalzinho de maio até julho. Tá? Então, finalzinho de maio tivemos junho como um mês bem interessante de compra, julho como boa parte do mês interessante de compra, depois estacionou no próprio julho ou para algumas ações em agosto. Tá? Então essa janela pode ter sido importante, tá certo? E a outra janela começa, na minha opinião, pós primeira quinzena de setembro ali, tá? Já olhando para outubro, tá? O rush natalino. Nós tivemos mais uma janela, geralmente aí 2 meses, tá? Aqui a janela de alta, certo? Deixa eu pegar as informações para deixar na telinha para vocês. A janela de alta durou aproximadamente aqui 46 dias úteis, tá? Então mais de 2 meses, 71 dias corridos,
Tá? Outra janela de alta nós tivemos aqui, como eu falei, depois do sell in May go away, né? Do ano passado. Nós tivemos 18 barras, 26 dias corridos. Tá? Então acaba que foi dividido em duas janelas, se você quiser, né? Tivemos mais uma alta aqui até o pico. 33 dias úteis. 33 dias úteis, a outra 18 ao todo. Essa janela representou 54 dias úteis, próximo dos 46 ali, né? Então temos uma pequena simetria ali também para se observar. Pessoal, o objetivo desse vídeo, lógico que o Ibov, né, ele basicamente ele não é tradeável, a não ser que você trade mini índice, e aí é um contrato futuro, tem uma dinâmica diferente das ações, porque vence a cada bimestre, tá? Então é um pouco diferente. Mas a ideia do vídeo é trazer para vocês o conhecimento, ou pelo menos a curiosidade de cada um que opera o mercado financeiro, seja para especular, para gerar renda ali, ou de fato para patrimônio e investimento de longo prazo. É você ter uma noção de que, poxa, a gastrite pode acontecer em determinadas janelas de tempo, tá? Isso que eu quero trazer para vocês aqui. E também, né, agora já colocando para o momento atual, nós estamos, entre aspas, nessa janela gastrite. Finalzinho ali, segunda quinzena de março, até final de maio, né? Ou até segunda quinzena, ou muito próximo do final de maio. Tá? E olhando para essa janela nossa, tá? Nós tivemos aqui uma queda começando em janeiro. Tá? Essa queda aqui, você pode especular que veio um pouquinho antes por causa da nossa condição sanitária, pode especular por um fato que não vai ocorrer nos próximos anos, a gente torce para que não vá ocorrer resquício, tá? Do problema que gerou as quedas do ano passado. Você pode colocar e deve colocar contextos externos à ação, à empresa, ao mercado financeiro, né, à renda variável. Mas o fato é que nós estamos na janela tempo, que abstrai todos os acontecimentos da economia real a janela, e da nossa crise sanitária. A janela tempo não é muito agradável. Então, teoricamente, mesmo se o mundo estivesse perfeito, não seria ali o melhor momento para se esperar rentabilidade na carteira. Talvez seria o melhor momento para olhar aportes, para ter caixa, porque o mercado tende a cair, tende a realizar lucros do rush natalino, do quarto tri, que foi muito bom, agora tem o primeiro que não é. Tá? O mercado precisa de volatilidade para se ter ganhos, para se ter pechincha, para se ter notícia, para se ter tudo. O ser humano é muito mais subjetivo do que objetivo. Então a gente precisa de volatilidade para gerar aquele medo, aquela euforia. Tá? Então, pessoal, metrificando o medo aqui, e agora falando de pontos, tá? Deixa eu mudar aqui a telinha. Falando de pontos para vocês. Bom, aqui, em que região nós estamos de preço? Né? Basicamente no topo anterior, pré-crise. Tá? Deixa eu melhorar o meu desenho aqui para vocês. Então, estamos aqui, tá? Muito nessa região. Então, análise gráfica ali. Eu sou fã de análise gráfica muito, né? Gosto também de fundamentalista, de juntar as duas. Tá certo? De fluxo, fica 3 escolas ali que eu tenho que pôr na minha mesa para tomar algum tipo de decisão. Mas vamos lá, o que era resistência na análise gráfica, quando não rompida com força, continua sendo resistência. Então, nós estamos aqui basicamente com uma resistência intacta do pré-março Circuit Breakers do ano passado e uma resistência que virou suporte, o que era resistência aqui em agosto, certo? Segundo trimestre do ano passado, né? Na economia real, começo do segundo semestre, tá? Virou suporte, perdão. Que era resistência, virou suporte em um primeiro momento. Então a gente está numa região de volatilidade que pode gerar certa gastrite aí, ó, certo? Entre uma resistência e um suporte. Então a gente pode ter toda essa região dos 121 mil pontos até os 107, 105 mil pontos ali de volatilidade. Tá? Ainda não tem tomada de decisão. A tendência pré essa região de tristeza aqui é de alta. Nós temos aqui um movimento de alta. O fluxo continua comprado, a gente vai juntando. Análise fundamentalista, aí você já tem que ir para o stock picking, se você quer tirar proveito em alguma ação, ou se você quiser fazer uma análise macro, poxa, a gente tem ali a balança comercial explodindo, de bom, né? Mineradoras, muito bem, certo? Temos petróleo indo bem também, proteína animal,
grãos agrícolas, tudo maravilhoso. Então, por quê? Dólar fortalecido, muita expansão nas exportações devido ao boom de commodities, então há muita demanda, por isso que os preços estão subindo, ainda não se arrefeceram. Poxa, você pode juntar aqui todo um panorama para dizer quanto tempo a gente vai ficar nessa volatilidade, quais são as oportunidades dentro do stock picking, se você vai ali para o mercado de ações específico, tá? E para o macro, você também pode tirar uma ideia de quanto tempo a gente fica ali e se é favorável mais uma onda de alta ou se é favorável mais uma onda de baixa. Ou seja, você sai do gráfico, entra no gráfico, vai para o fundamento, volta para o gráfico, vai para o fluxo, volta para o gráfico. Bacana. Dando números, pontos aos bois aqui, na verdade aos ursos, né? Olha, pessoal, eu traço a realidade, tá, das quedas de janeiro, que acho que naturalmente, na minha opinião, não viriam se não fosse a nossa crise sanitária, tá? A nossa gerência da crise atual a ter sido mal sucedida, nós não teríamos essa queda aqui em janeiro. Teríamos muito provavelmente uma queda a esses moldes atualmente. Então, eu acho que uma queda igual essa em vermelho, tá, é a máxima volatilidade que eu espero para esse mês aqui de maio. Então, eu tenho aqui 112.940 aproximadamente no Ibovespa, tá certo? E depois eu acho muito difícil voltarmos aqui aos 107, 156, mas está aqui os meus pontos de FIBO e de simetria e de oferta e demanda que eu mais olho, tá? Num ponto mais, numa pegada mais otimista, eu vejo que esta é a principal queda atual e eu tracei aqui também, né? E essa queda terminaria então em 116.150, 115.800, 115.470. Ou seja, tenho várias regiões aqui de suporte para mim. Isso me dá, então, pessoal, no frigir dos ovos, duas, tá? E o menos provável, 3. Tá? Qual que é a mais provável, tá, que eu, Bruno Mazzoni, acho que vai acontecer com certa facilidade? Aqui, ó. A mais próxima do preço fica um pouco óbvio. Tá? Então, 116.150, 115.470. Acho que é a parada ali bacana para o nosso mês de maio. E quando chegar, e se chegar, poxa, vou dar uma olhada nas ações que eu tenho interesse, poxa, vou de repente olhar no posicionamento alavancado no mini índice, na parte compradora, ou vendo o mini índice até lá, tá? Se eu estou um pouquinho mais pessimista, poxa, talvez eu até acredite que vá haver compras aqui, mas não serão compras necessárias e a gente vem para uma segunda pernada. Então também tenho aqui a oportunidade de um primeiro aporte nas minhas ações queridas aqui em 116 mil, depois eu vou dar uma olhada no 112, ou seja, eu vou andando, né, navegando pelo mercado de uma maneira muito mais prazerosa, porque eu tenho ali, né, as minhas projeções, tá, feitas de maneira independente, individual. Tá? Isso gera muito conforto. Tá, pessoal? Não quer dizer que eu estou certo, mas gera conforto. Não preciso ficar ali. Lógico que eu me alimento de mídias, lógico que eu me alimento de casas de research, disso, de aquilo e outro. Tá? Mas eu tenho a minha ideia, tenho a minha tese. Tá? Independente de qual for a sua tese, é sempre bom, se você for especulador, ser testada. Investidor também ser testada, né, de certa maneira. Tá? Mas principalmente, né, você ter isso replicado, né, para te dar confiança. Tá? Outras ferramentas interessantes que a gente pode utilizar, a não ser o calendário, né, positivo ou negativo das ações, né, esse agosto e maio complexos que eu falei com você, mas também o julho muito interessante, o outubro, novembro e dezembro mais interessantes ainda na alta. Né? Então a gente tem esses dois cenários, né, essas duas janelas de oportunidade, é você adicionar alarmes, tá, na ação que você gostaria, é você fazer esse mesmo estudo no Ibov para a ação que você se interessa, tá? Juntando esse estudo gráfico com o estudo gráfico engloba tempo, volume financeiro e preço. Então vamos colocar a análise gráfica como estudo, tá, do tempo, preço, tá, e volume. Então tem essas três, fluxo financeiro, tem essas três atividades e análise fundamentalista, os fundamentos da empresa na economia real. Poxa, vai juntar os dois e você cria ali uma carapuça, né, um escudo muito interessante para um planejamento. Seja você day trader, seja você swing trader, position trader, investidor de longo prazo. Tá bom, pessoal?
Então essa é a minha contribuição aqui com a parte 2 das vendas de maio, porque a minha ideia realmente é trazer para vocês que sim, volatilidade é necessária e o segredo é você ter um pouco de noção, tá, do calendário, se o mercado de ações é o seu objetivo, né? Do calendário empresarial, dos resultados, volatilidade do ativo, tá, do volume financeiro, da tendência, e que não é ciência muito complexa, é isso. Tá? Eu acho que um gráfico, um bom balanço ali, um mínimo conhecimento de alguns indicadores fundamentalistas ou de lucratividade da empresa, que seja simples assim, tá? Você consegue traçar ali um pouquinho de cenário de maneira independente. Certo, pessoas queridas? Espero ter ajudado vocês nesse vídeo chato para alguns, provavelmente está dando aqui alguns bons minutos já, né? Então vou terminar por aqui. Se você realmente gostou, deixe um like, compartilhe, tá certo? Todos os meus contatos aí aparecem na telinha para vocês e algumas outras informações na descrição. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.